A edição de agosto do Magazine TT é quase toda ela dedicada ao balanço de meia temporada das principais competições nacionais e internacionais de todo o terreno. No Campeonato do Mundo, com o Rally dos Sertões mesmo à porta, Paulo Gonçalves defende o título conquistado em 2013, mas o domínio tem pertencido ao espanhol Marc Coma, da KTM. Na Taça do Mundo, é o russo Vladimir Vassiliev, da Mini, quem ocupa a liderança. Em Portugal, onde o destaque vai para o franco crescimento da disciplina UTV Buggy, Mário Patrão lidera nas duas rodas, Beto Borrego entre os quad e Jorge Monteiro entre os UTV. O desenvolvimento já a seguir. A temporada de 2014, ao nível das competições de todo o terreno, começou com as duas grandes maratonas que se disputam quase em simultâneo em África e na América do Sul. Propostas diferentes que permitem uma escolha alargada, mas que impossibilitam a presença em ambas as competições. Da Europa rumo à África e tendo Dakar como destino, partiu o Africa Eco Race, a competição cujo grande arquiteto é René Metz e que tem em Jean-Louis Schlesser o seu principal impulsionador. Como piloto, o francês venceu pela sexta vez consecutiva, naquela que terá sido a sua derradeira participação desportiva, para agora se poder dedicar por inteiro à sua equipa e ao desenvolvimento desta prova, que veio ocupar o lugar deixado vago pela partida do inicialmente designado Paris-Dakar para terras da América do Sul. Jackie Lowmans numa Toyota e Stefan Anhar no muito curioso buggy Carocha, que ostenta inclusive o mítico número 53 do Herbie, completaram o pódio. Nos caminhões, onde participou Elizabeth Jacinto, a portuguesa subiu ao lugar mais baixo do pódio, ao lado do checo Tomáš Tomšek, que venceu pela quarta vez, e do húngaro Mikolas Kovács, que já tinha triunfado em 2010. No Dakar, realizado na América do Sul, as atenções estavam viradas para o trio de pilotos das duas rodas, que ocupavam lugares de destaque nas duas principais formações candidatas à vitória, Honda e KTM. Ruben Faria, que vinha de um segundo lugar em 2003, Paulo Gonçalves, que tinha acabado de ganhar o título, e Hélder Rodrigues, que contava com 2 pódios no seu currículo. As expectativas eram elevadas e mais ainda se tornaram quando Carlos Sousa ganhou a primeira etapa aos comandos do 4x4 chinês da Great Wall. Mas num ápice quase tudo ruiu. Carlos Sousa abandonou na segunda etapa, Ruben Faria caiu na terceira e Paulo Gonçalves ficou de fora na quinta. Por esta altura, Hélder Rodrigues, adventado, ia perdendo tempo e já levava 2 horas de atraso. Mas o piloto oficial da Honda conseguiu recompor-se e de 22º subiu até ao 5º lugar, tendo terminado a apenas 20 minutos do segundo lugar. A vitória foi para o espanhol Marc Coma, da KTM. Este foi o 4º triunfo do piloto catalão na prova. Nos automóveis, o triunfo algo polémico foi também para um espanhol. Nani Roma, aos comandos deste Mini, teve a seu favor um desempenho muito positivo, mas também as ordens da equipa que Stefan Petterancel, embora contrariado, aceitou cumprir. O pódio completou-se com um terceiro Mini, o do ex-vencedor da prova, Nasser Al-Attiyah. E ficamos agora com algumas das melhores imagens das edições de 2014 do Africa Eco Race e do Dakar Argentina, Bolívia, Chile.
Depois destas magníficas imagens, vamos agora a um breve resumo das restantes provas já disputadas este ano. Na Baja Rússia, realizada em meados de fevereiro, a vitória sorriu a uma equipa da Arábia Saudita. Aos comandos desta Toyota Hilux Overdrive, Yazid Al-Rajhi assumiu a liderança desde a super especial, com que abriu a prova, para terminar a corrida com uma vantagem de 1 minuto e 48 segundos sobre o piloto russo Vladimir Vassiliev, aos comandos de um Mini inscrito pela X-Ride. O derradeiro lugar do pódio foi ocupado pelo brasileiro Reinaldo Varela, que, tal como o vencedor, pilotou uma Toyota Overdrive. Seguiu-se a Baja Itália, onde Yazid Al-Rajhi voltou a vencer, desta vez com apenas 44 segundos de vantagem sobre o G-Force de Boris Gadazan. Terceiro lugar no pódio para mais uma Toyota, a do polaco Marek Dabrowski. A prova italiana registrou ainda a estreia absoluta de Rómulo Branco, aos comandos de uma Toyota Hilux Overdrive. O atual vice-campeão do mundo T2 estreou a nova máquina na prova, onde, com uma forte concorrência, assegurou um lugar no top 10 e, no fim de semana seguinte, foi até a Espanha vencer a prova inaugural do campeonato do país vizinho. Nos Emirados Árabes teve lugar a prova de abertura do Campeonato do Mundo de todo o terreno para as motos, sendo simultaneamente a terceira etapa da Taça do Mundo para os automóveis. Entre as duas rodas, as cores lusas brilharam bem alto com a vitória de Paulo Gonçalves. Aos comandos de uma Honda, o atual campeão do mundo repetiu o duelo que manteve em 2013 com Marc Coma e bateu o piloto espanhol na derradeira etapa, tendo terminado com uma vantagem de 20 segundos. Menos feliz foi Hélder Rodrigues, já que a sua Honda foi vítima de problemas elétricos logo na etapa de abertura, o que o deixou de fora da luta pelas primeiras posições. Recuperou muitos lugares, conseguindo terminar no top 10. Nos automóveis, registou-se a vitória do Mini pilotado pelo russo Vladimir Vassiliev, que se impôs frente ao polaco Adam Malitz, o ex-campeão do mundo de saltos de ski, que pilotou uma Toyota Overdrive. O pódio desta prova do Médio Oriente completou-se com o H3 do checo Miroslav Zapletal. Com um intervalo de apenas 10 dias, a caravana do Mundial de todo o terreno transferiu-se dos Emirados Árabes Unidos para o Qatar, onde teve lugar o Sea Line Cross Country Rally. Já depois do triunfo no Abu Dhabi Desert Challenge, o campeão do mundo Paulo Gonçalves não foi além do 5º lugar, numa prova muito exigente ao nível de navegação. De regresso aos lugares do pódio esteve Hélder Rodrigues. O piloto oficial da Honda entrou adoentado em prova, mas conseguiu recompor-se e o triunfo alcançado na derradeira etapa permitiu-lhe alcançar um terceiro lugar a escassos 27 segundos da posição onde terminaria Marc Coma. O piloto da KTM, que não ganhou qualquer etapa, esteve sempre em luta pela vitória. Partiu para o derradeiro dia de prova na liderança da corrida, mas teve de se contentar com a segunda posição, a 1 minuto e 23 segundos do seu compatriota Juan Barreda. Tal como nas motas, onde se assiste a um confronto Honda versus KTM, também nos automóveis o panorama é dominado pelo frente a frente entre Toyota e Mini. Vitória final esperada por parte do piloto do Qatar, Nasser Al-Attiyah, que ganhou 4 das 5 etapas e terminou com uma vantagem de 1 hora 16 minutos e 56 segundos para o segundo classificado. Sem argumentos para fazer frente ao grande campeão local, o russo Vladimir Vassiliev contentou-se em levar o Mini com o número 301 até à segunda posição. Na terceira posição ficou a Toyota pilotada pelo polaco Marek Dabrowski. Face à instabilidade política no país, as equipas dos construtores de duas rodas entenderam desta vez não participar no Rally dos Faraós, pelo que tudo se centrou nos automóveis, onde se assistiu a um duelo épico que opôs o saudita Yazid Al-Rajhi ao piloto do Qatar Nasser Al-Attiyah. Repartiram entre si as vitórias nas 5 etapas, com vantagem para Nasser, que de Mini ganhou 3, mas o triunfo final foi para o árabe, que encontrou no deserto egípcio
os percursos ideais para a competitiva máquina e terminou a corrida com uma diferença de 5 minutos e 26 segundos para o seu adversário. Com mais de uma hora de atraso, terminaram dois outros minis, o do holandês Erik van Loon e o do russo Vladimir Vassiliev. E do Egito saltamos para a Sardenha, apenas pontuável para o Campeonato do Mundo de duas rodas. Uma prova onde Paulo Gonçalves começou bem, sendo líder no final do terceiro dia de prova, antes da entrada da corrida na jornada maratona, que compreendeu os 2 dias seguintes. Ao invés, Hélder Rodrigues esteve mal de início, não indo além do 8º lugar. A situação alterou-se todavia com a etapa maratona, da qual Hélder Rodrigues saiu em 4º lugar da geral, pronto a atacar o lugar do pódio que estava a apenas a 2 minutos, enquanto Paulo Gonçalves o seguia na classificação. O derradeiro dia de prova seria todavia fatal para Hélder Rodrigues, forçado a desistir em virtude de um contratempo mecânico, cedendo o 4º lugar a Paulo Gonçalves, o melhor piloto da Honda e que ficou atrás de Alexandro Boturi, o vencedor, e Marc Coma, que reforçou a liderança no campeonato. Quanto aos restantes portugueses, Ruben Faria terminou em 8º, Mário Patrão em 11º e David Megre em 14º. E a terminar esta ronda pelas provas internacionais de TT, vamos até Espanha, onde Nani Roma ali alcançou a sua 8ª vitória, o que fez equilibrar a balança dos triunfos entre moto e auto. Nani Roma travou, ao longo da corrida, um animado duelo com o argentino Orlando Terranova. Os dois pilotos da X-Ride terminaram a prova separados por escassos 25 segundos. Apesar de uma notável lista de inscritos, a prova espanhola só viu minis subirem ao pódio, já que na terceira posição terminou o polaco Martin Kazmarski. O russo Vladimir Vassiliev, também ele em mini, foi 4º classificado e beneficiou da desistência do saudita Azid Al-Raji, que venceu o prólogo, para reforçar a sua liderança na Taça do Mundo. Como é tradicional, a prova espanhola contou com participação lusa. Destaque para a importante vitória de Rita Vieira entre as senhoras, a primeira vitória da marca portuguesa AJP numa prova da Taça do Mundo de Bajas. Nos automóveis merece referência à estreia de Paulo Fiusa, ao lado do brasileiro Guilherme Spinelli, da equipa Mitsubishi. Entre pilotos, Paulo Ferreira em Nissan Navara foi 18º, Pedro Veríssimo foi 27º, enquanto Alexandro Martins foi forçado a abandonar. E depois deste périplo pelas competições internacionais, vamos agora ver como está o Campeonato Nacional de Todo o Terreno, organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal e que abrange as modalidades de moto, quad e buggy UTV. E vamos começar exatamente por esta última disciplina, a mais recente, e que está a ter este ano um enorme acréscimo de participantes, de novas máquinas e uma entrada importante de pilotos jovens que encontram aqui uma excelente base para a entrada na modalidade, a preços relativamente acessíveis e com performances que atualmente já superam a grande maioria das viaturas da competição auto. Em anteriores edições do Magazine TT já demos conta na rubrica Pais e Filhos de que são já 7 os pilotos filhos de antigos ou mesmo atuais pilotos que se estão a iniciar, como foi o caso mais recente de Tomás Vieira de Campos, filho de um dos mais consagrados pilotos nacionais de TT, Filipe Campos. Em termos absoluto e com 4 provas já disputadas e outros tantos vencedores, o campeonato é todavia liderado por um piloto que ainda não ganhou e que já utilizou 2 máquinas diferentes esta temporada. Jorge Monteiro, o primeiro campeão da disciplina, título que alcançou em 2010, foi 5º e 4º nas 2 primeiras provas, onde pilotou um Can-Am, tendo subido ao pódio nas seguintes, onde foi sucessivamente 3º e 2º, quando pilotou este Polaris. Pela lógica da matemática, será o próximo a vencer, mas a competição está tão renhida que o segundo classificado está apenas a 2 pontos. Nessa posição encontramos o atual vice-campeão, o espanhol Roberto Vinharaz, que recentemente conseguiu o seu primeiro triunfo em provas portuguesas. 2 pontos mais abaixo, e portanto a 4 do líder, está a dupla João Lopes-Bruno Santos, os campeões de 2012,
Também eles já venceram este ano, um triunfo alcançado em Alcotim. Na quarta posição está o campeão em título, Nuno Tavares, mantendo-se fiel ao Polaris 900, ao invés da maioria dos adversários que transitaram para o mais recente Polaris 1000. Tavares até entrou bem em 2014, vencendo a corrida inaugural e sendo segundo classificado em Reguengos do Monsaraz. Todavia, falhou as duas provas seguintes, situação que já não se verificava desde a Barja de Porto Alegre de 2012. Nas posições seguintes estão mais dois pilotos que apostam no Polaris 900. Separados por apenas um ponto, estão Avelino Luís e a dupla João Dias-João Miranda, os vencedores do Vinhos Ervideira Rally TT. Numa disciplina que conta com dois tipos de máquinas diferentes, os UTV têm dominado, mas os buggies estão a fazer o seu percurso evolutivo com cada vez melhores resultados. Na frente do respectivo campeonato está Bruno Martins, o piloto deste Rage, vencedor das duas últimas provas e que complementarmente ocupa o sétimo lugar absoluto. Segunda posição para a dupla António Ferreira-Hélder Barbosa, que venceram a jornada inaugural, também eles pilotando um Rage. Terceiro posto para um piloto que também já venceu, mas cuja máquina, uma das novidades da temporada, ficou depois totalmente destruída num acidente. Entre as várias novidades que têm estado a aparecer, esta, pilotada por Pedro Santinho Mendes, também ele com um apelido bem famoso no automobilismo nacional, é a mais recente. Uma das particularidades da disciplina é que está a cativar as senhoras. A estreante Rita Oliveira tem tido um comportamento notável, acompanhado do experiente João Rato. Terminou e venceu todas as 4 corridas disputadas e, para além de liderar a taça das senhoras, ocupa um lugar no top 10 absoluto dos UTV. A sua adversária, Dorothy Ferreira, que este ano optou por ter a companhia da irmã, Bernadette van der Schelden, continua a primar pela rapidez, embora pautada por diversos acidentes que a forçaram a 2 abandonos. E dos UTV e Buggy saltamos para o Squad, mantendo-nos todavia nas 4 rodas. Uma disciplina que tem infelizmente perdido muitos dos seus participantes, mas que continua a ser dominada pelo notável piloto que é Beto Borrego. Numa nova equipa, mas vencedor como dantes, Beto Borrego venceu 3 das 4 corridas disputadas. O seu mais direto adversário é Ricardo Carvalho, antigo campeão, que regressou para ocupar o lugar deixado vago na anterior equipa de Beto Borrego. Triunfou na recente Baja que teve base em Oleiros. Na terceira posição encontra-se Luís Enjeitado, o piloto alentejano que em 2013 foi campeão da classe Stock. Com apenas 18 anos e a cumprir a sua primeira temporada, Bruno Ferreira é o líder da classe promoção, mas ocupa ainda o 5º lugar absoluto. Venceu 3 das 4 corridas de 2014. Já Diniz Fortunato foi o primeiro vencedor e ocupa agora o 2º lugar na promoção. Entre os veteranos, o domínio tem pertencido a António Moreira, com 3 vitórias, sendo que o piloto ocupa ainda o 4º lugar da classificação absoluta. Segunda posição entre os veteranos para José Carreira, enquanto António Azevedo, que venceu em Oleiros, ocupa o 3º lugar. Na classe Stock, onde os triunfos já foram repartidos por 3 pilotos, é Miguel Lina quem lidera. Segundo lugar para Tiago Dias. A terceira posição nesta classe é ocupada por Vera Anselmo, que é também a líder da Taça das Senhoras. E vamos por último para as 2 rodas, onde o campeão Mário Patrão tem dominado, somando já 3 triunfos em 4 provas disputadas. O duelo com António Maio foi marcado pela queda que o piloto alentejano sofreu na prova de abertura e que o limitou também para a segunda jornada. Venceu na terceira e ainda não baixou os braços.
Matematicamente, tudo está em aberto, até porque é permitido deitar fora o pior resultado. António Maio está em segundo lugar em igualdade de pontos com o seu jovem companheiro de equipa, Sebastian Buller. Na quarta posição absoluta, com menos 2 pontos, está outro piloto da formação oficial da Yamaha, Luís Teixeira, enquanto Domingos Santos é o quinto classificado, também ele 2 pontos mais abaixo. Ou seja, apenas 4 pontos separam o segundo do quinto classificado. Nas classes, a TT1 é liderada por Sebastian Buller, que venceu 3 vezes, enquanto o atual campeão em título, Domingos Santos, ocupa o segundo lugar com uma vitória. Campeão em 2012, David Megre ocupa a quarta posição, apenas um ponto à frente de João Lourenço, que foi ao pódio nas 2 últimas corridas. A classe TT2 reflete naturalmente o resultado absoluto, com Mário Patrão no comando, à frente de António Maio. Mais intenso é o duelo travado na classe TT3. Luís Teixeira soma 2 vitórias e mais 2 pontos que Fausto Mota, que venceu as 2 primeiras etapas deste CNTT. Entre os veteranos, cada vez existe uma maior participação e com pilotos de muita qualidade. Luís Aguiar está no comando, ele que é também o terceiro na classe TT1, segunda posição para um regressado Rodolfo Sampaio, também ele a ocupar um terceiro posto, mas na classe TT3. Muito regular, José Alvoeiro ocupa a terceira posição entre os veteranos. A cumprir a sua terceira temporada na classe promoção, Salvador Vargas ocupa destacado a primeira posição. E terminamos este Magazine TT com algumas das melhores imagens das 4 provas já disputadas.
A agenda para os próximos 30 dias engloba de 21 a 30 de agosto o Rally dos Sertões, prova do Campeonato do Mundo de Motos. De 28 a 31 de agosto disputa-se a Baja da Polónia para a Taça do Mundo dos Automóveis. A 12 e 13 de setembro está de regresso o Campeonato Nacional de Todo o Terreno com a Baja TT e Danha Nova.